Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa segunda-feira de Semana Grenal. Não é segunda-feira de Grenal, mas é uma semana de Grenal, porque todos os dias... mas o Internacional joga com o Flamengo, o Grêmio joga contra o Santos, um contra o Santos de Pelé, o outro contra o Flamengo de Zico. Não, tá bem, mas domingo tem Grenal. O Grêmio já se fala em poupar mais do que pretendia poupar no meio da semana, em função de ter Grenal no final de semana. E o Internacional joga contra o Flamengo, mesmo que o jogo seja em casa, pensando no clássico Grenal de domingo. É inevitável isso. Aqui na aldeia é assim. Quando a semana Grenal tem 3 dias como essa, até é melhor para efeitos de segurança, para efeito de venda de ingresso, para efeito de bate-boca entre rádio, torcedor, televisão, torcedor, jornal, televisão, jornal, torcedor, internet, torcedor. Por quê? Porque daí fica mais curta. Mas na cabeça da gente, lá no íntimo, a gente já pensa na segunda-feira. Essa é uma semana Grenal. Mas os jogos valem 3 pontos. Seria muito mais lógico e mais inteligente se a gente pudesse pensar assim. Se o Grêmio ganhar do Santos na Vila e perder para o Internacional, somando mais 3 pontos na tabela de classificação, é muito mais do que empatar as duas. Mas para efeitos psicológicos, é melhor empatar as duas. Empatou na Vila, é quase impossível. Empatou com o Internacional, cantado em prosa e verso, 2 pontos. Vamos em frente, até porque tem a Taça Libertadores da América pela frente e tem o Mundial lá no fim do ano brilhando para o Grêmio. Se ganhar a Libertadores, é Mundial, é Real Madrid e tudo mais. O Internacional é a mesma coisa. Se o Internacional empatar com o Flamengo em casa, não vai ser nenhum escândalo, desde que ganhe o Grenal. Vejam só, para o Grêmio, 2 pontos, normal, 2 jogos fora de casa. Para o Internacional tem que ganhar 4 pontos. Então, ou o Internacional ganha do Flamengo e aí fica, né, numa boa, podendo empatar com o Grêmio, ou o Internacional empata com o Flamengo e aí fica na obriga de ganhar do Grêmio, vai no sufoco para o Clássico Grenal e vai ter que mostrar que tem bala na agulha para ganhar do Grêmio, que é candidato ao título da Taça Libertadores da América. Ou estou errado, Luiz Ferrari Júnior? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Quero ver se você vai falar a verdade. Senão vai ficar com o nariz igual o meu. Não é praga que eu estou te colocando. Exatamente, eu ia perguntar. Não, tem limite as coisas. Tem que mentir um pouquinho além do só hoje, velho. As coisas têm limite, as coisas têm limite. Que na prática, os 2 jogos valem cada um 3 pontos. Se na der prática, 2 empates, todos serão felizes. Pro ambiente, o Grenal, logicamente, vale mais. Então, é lógico que... O ânimo que dá ganhar um Grenal vale muito mais que os 3 pontos. Tu acha que se der empate nos 2, ambos serão felizes para sempre? Eu acho que o Grêmio precisa de 4 pontos. Acho que o Grêmio pode até empatar com o Santos. Quer dizer que para o Inter fazer esse cálculo de 4 pontos, tem que ganhar do Flamengo e empatar o Grenal. Sabe por que eu acho que o 4... E se empatar com o Santos, aí fica na briga de ganhar o Grenal no Beira-Rio. Por que eu acho que é importante o Grêmio ganhar o Grenal? O Grêmio não está nem aí pro Campeonato Brasileiro? Não, isso na tua tese, né? Não. Por que eu acho que o ganhar do Inter é importante? Porque o Grêmio joga cruzado com o Inter. O Grêmio tá disputando posição. Então, o ganhar do Inter faz o Grêmio passar na frente do Inter. É um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos ali. O Santos não. O Santos é um time... Não, quem te leva a isso? Quer? Está dizendo que o Inter não vai ganhar do Flamengo, então? Não, mas o Grêmio... Não, para passar do Internacional tem que ganhar as 2. Não, tem que fazer o mesmo que o Inter... Exatamente. Venha Se o Inter ganhar do Flamengo, o Grêmio ganha do Santos. 40-43. Isso aí. Tá? Isso aí. Empataram os 2 no meio de semana. Vamos Pode dizer ficar que, taco a taco. Vamos dizer que os 2... Aí eu quero... 44-41, 44-44. Eu gostaria de ver o Grêmio ganhando o Grenal. Não é pelo... Claro que é ganhar o Grenal, mas porque daí o Grêmio quase... É que o ferro Internacional, é isso? O Grêmio segura o Inter e, bem dizer, passa o Inter. Mas então não dá para negociar 2 empates? Não. Aí é ruim para os 2. É, por isso que eu não quero. Tu vê que negócio complicado. Eu não torço contra o Inter, eu torço a favor do Por isso que eu Grêmio. fiz essa introdução calhorda no começo. Porque, mas nessa por mais linha... que tenha jogo no meio de semana, já não consegue concentrar muito no meio de semana. Porque Grenal, né, nessa linha que o Ferrari falou... E o Grêmio pode poupar jogadores para jogar o Grenal. Acho que não, o Interzinho, que está em reconstrução, o Grêmio, de repente, jogando com... Não, vamos pensar assim, o Inter hoje é o segundo campeonato brasileiro, é o segundo clube. Não toma gol, não perde a 18 partidas, não toma gol a não sei quantos jogos. Não, em 18 partidas perdeu uma, perdeu para o América. Quer que o Inter não tome gol do Flamengo para
tirar a virgindade. O Grêmio é o time que mais ganhou pênalti até hoje, não foi? Saiu uma pesquisa hoje? Eu li teu recado. Eu vi, Léo. Escutei. Então, cara correto. Vamos pro jogo. Na linha de pensamento do Ferrari... Eu já estava chorando às 6 da manhã, um negócio impressionante. Já estava chorando, não. Estava se defendendo do choro. Se alguém tem que gritar, né? Na linha de pensamento do Ferrari, Rec, como o Grêmio tem saldo 18 e o Inter saldo 16, se os dois empatarem no meio de semana e o Grêmio ganhar o Grenal, o Grêmio Nós passa passamos o Inter. na frente. Porque vai ter o mesmo número de vitórias segura o Inter. e um saldo melhor. Por que acontece com o já Grêmio? está querendo ganhar os critérios. Cara, já. o que acontece com o Grêmio? O Grêmio tem a Libertadores mais adiante. Certo? Estou projetando lá na frente. O Grêmio tem Libertadores logo adiante. Lá perto de um jogo de Libertadores, tu vai ter que Tu poupar. não vai me dizer que tu deu graças a Deus de cair fora da Copa do Brasil, porque aí dá para administrar 2 competições a e gente não sempre, 3. Não, jamais diria isso. A gente sempre quer ganhar. Tem 4 jogos de Copa quer do ganhar, Brasil. tu quer ganhar. Quando eu ouço isso, eu fico Agora, estarrecido. Mas o quer Flamengo trocaria com o Grêmio, ficar na Libertadores e não na Copa do Brasil. Agora Mas aí sim, eu tô falando em 3 competições. Flamengo sim. tá Tô mostrando, falando de né? Cruzeiro e Palmeiras, não tô falando do Flamengo. Não, mas o Flamengo... O Grêmio está em 2 e está nas 2 mais importantes. O Flamengo está em 2 e está no ranqueamento das 3. Sim. A Copa do Brasil ainda é inferior às demais. O Flamengo... Ela paga mais, mas ela é inferior. Ah, tá bom. Ah, não, porque senão daqui a pouco eu vou ter que apagar tudo que foi dito. Eu acho... O caminhão de dinheiro. A Copa do Brasil ganhou uma nova dimensão. Eu vou dizer pra vocês, eu acho sinceramente... Mas o principal prêmio da Copa do Brasil, além do caminhão de dinheiro, é uma vaga para Libertadores. Então a própria Copa do Brasil admite que a Libertadores é maior. Eu passei a ouvir agora em setembro. Eu acho sinceramente... Eu acho sinceramente isso aí agora é calhordice, com todo respeito. Os 3 títulos... Essa conversinha aí... Só se fala, meu Deus, 65 milhões, é agora que eu vou ganhar na telecena do Silvio Santos. É óbvio que todo mundo queria ganhar as 3, mas se tu tiver que sair de uma, é melhor sair da Copa do Brasil. Mas acontece o seguinte, a Copa Libertadores da América para o Grêmio ficou muito difícil com o campeonato argentino. Eu não tenho escolha, eu não tenho assim preferência. E o campeonato brasileiro está vendo que é tudo japonês. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são títulos nacionais. O brasileiro é mais importante... Bom, dependendo do foco que tu vê, né, da forma que tu vê. E a Libertadores, claro, né? Essa sim, ela é a principal das 3. Mas, cara, tu não vai conseguir. Olha o Flamengo se tocou pra cima das 3 e tá caindo de rendimento. Acho que foi por isso que o Flamengo caiu? Eu acho que o Flamengo caiu porque ele faz assim, ó, o ano inteiro. Mas o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca. Os jogadores não aguentam. Os times que estão lutando para não cair para a Série B. Não, eu concordo contigo. O único que minimamente não merece essa história de só jogar para não cair é o Fluminense. Eu vou te falar... Minimamente, porque daqui a pouco toma 3 chineladas já vai. Toma 3-0 em casa do Internacional. Tem 2 times que me chamam a atenção no Brasil, fora o Grêmio. O Inter? Não, 2 times. O Inter é o 3º time porque Grenal. Só porque eu falei. Porque Grenal. Eu tinha até esquecido. Não, porque Grenal. Porque Grenal, não é que o Inter... Eu não acho que o Inter... chamando a atenção no Brasil. Não, são 2 times que me chamam a atenção no Brasil. Cruzeiro e Palmeiras. Esses 2 times, eu não acho... Mas o que tá jogando o Cruzeiro? Tu viu ontem? Jogou muito ontem. Contra o Inter? Jogou muito. Não ganhou o jogo porque a bola entrou, Rec. Mas é o que você... Teve domínio do jogo, teve sempre... O Inter, a chance de gol do Inter que foi, foi aquela bola do Potker. Acho que tu te acostumou mal por causa da Copa do Mundo. O cara ia lá 3 vezes e ganhava de 2. Não, cara, eles têm o domínio do jogo, eles rodam a bola. Eles controlaram o jogo. Eles tiveram... Se o Potker faz aquele gol, o Inter ganha o jogo. Mas aquele gol do Potker... Se o juiz não anula aquele gol, ia estar 1-0 pro Cruzeiro. Rec, eu concordo contigo. Mas tu concorda comigo que o gol do Potker... Que o gol do Potker foi um gol... Seria um gol... eventual, assim. Ele foi se batendo. Não injusto. Não existe injusto. Como foi se batendo? Ele vai tirar o mérito do atacante que passou no meio de 4, 5 boca abertas que estavam aí do Flamengo. Bom, boca abertas, tu falou aí. Do Cruzeiro. Isso mesmo. Boca Mas aberta. ele foi se batendo, cara. Quando ele viu, tava na frente do gol. Se ele tem a calma, ele faz o gol. Só chapando a bola no canto. Se é Paulo Guerreiro, faria o gol? Não, porque não tem aquela velocidade ali. Mas ali não precisa ter velocidade. Ali era um salseiro. Não, ali era salseiro. Ali não tinha velocidade mais. Ali tinha, sim. Ali, tu acabou de dizer que era no bateu um, bateu no outro. Força, Rec. Força. Bom. Ele passou na força. O Paulo Guerreiro não tem força? Não. Aquela força ali não tem. Não faz aquele tipo de jogada. Não tinha lá no Peru que ele pode jogar, hein? Não, isso é bom pro Inter. Nós não temos nada a ver com isso. Não tá, não? Não. Aquele? Não, senhor. Não? Não. Batu. Agora, voltou o Damião, né, cara?
O Damião que te perturba? Não é o mas Paulo Guerreiro? Damião voltou. Não tava... bom isso, O Damião tá sendo vendido já, cara. Voltou. Vai renovar o contrato agora. Pois é, tá bom. Eu acho que quer fazer uma frota de centroavante pro ano que vem. Mas quanto mais centroavante, melhor. Isso eu concordo com o Inter. Mas então por que o Grêmio liberou o brocador? Bom, aí já é outra não questão. brocava nada? Mas tem que ser centroavante para entrar na conta, né? Não O é que eu... Brocador passou em branco aqui. O Brocador marcou o quê? Gol no aspirante Não, quando ele estava saindo. Não é que o Matador. Grêmio liberou o Brocador. Brocador é matador. O Brocador recebeu uma proposta boa pro atleta. O Brocador desembarcou para poder ser liberado? Ele não atuou com a camisa do Grêmio? Vou fazer o seguinte, vou interromper essa conversinha Ah. com o comadre aqui para introduzir o Keller Kloss aqui na conversa, viu? Não te assusta, porque depois, de uma certa idade, o cara não pode ter mais esses temores assim. Já voltamos. Se me engano. Estamos de volta. Os caras não param de me chamar de gremista, né? Daqui a pouco eu vou assumir mesmo esse troço aí. Não assume. Paulo Boeira na começa, live. Semana Grenal, é melhor não assumir. Agora começa a ouvir a verdade, daqui a pouco eu vou, né? Só esse troço. Keller Kloss, melhorou o Internacional, piorou, estagnou, pode ser campeão. Nós estamos discutindo aqui, porque essa é uma semana neurótica, é uma semana Grenal. Ou você está preocupado com Inter e Flamengo, Grêmio e Santos? Olha, Rec, como tu conhece minhas posições de há muito tempo, sabe que eu estou Ontem tu satisfeito. te apaixonou pelo D'Alessandro? Não, sim, jogou 30 minutos e Mas não entrou fizemos bem. nenhum gol. Entrou bem, ele não caiu, não se quebrou, entrou Mas se bem. ele não entra ali, o Cruzeiro ia ganhar o jogo. É, eu não sei quantas bolas ele tirou de dentro da área internacional, né? Não, falando sério. O Rec, O Cruzeiro passou até com quem se preocupar. o Rec, Não jogou uma grande partida, É o que- D'Alessandro não jogou. Não, a Mas bola não entrou- chegava, né? É que- Mas entrou o D'Alessandro. quem sabe, Ontem eu vi que quem ele ainda sabe a tem gente tamanho. assiste O Cruzeiro ia conjuntamente. ganhar, o Cruzeiro ia ganhar o jogo. Quem sabe a gente assiste conjuntamente, tu me mostra toda essa atuação que eu não é que vi. o outro não jogou nada. Não, o que eu não vi, eu acho que o câmera também esqueceu de filmar mas as grandes jogadas aí. É quando ele É, mas o entra. time já olhava. Não, eu só pra queria ele. te dizer O o nome seguinte, dele incomoda. ô, Rec, É só? Por enquanto tá só nisso. O nome dele incomoda. Rec, eu estou feliz porque o Internacional chega aos 44 do segundo tempo, faz um contra-ataque Chega a rapidamente 43 pontos e tá fora. O Internacional não cai mais, hein? Eu não falei Faltou, pontos, eu falei 44 do segundo tempo e chega com 5, 6 jogadores à frente em alta velocidade. É isso que há muito tempo eu reclamava e tu lembras muito bem. Aliás, Ferrari se apaixonou pelo Cruzeiro. muitos dos que nos assistem Ele aí mente-se que é e que quando eu falava da lentidão do time dava um pau que eu não entendia nada de futebol, e eu nunca fiz questão nenhuma de rebatê-los, agora talvez eles entendam aquilo que eu falava. Aqueles que lembram, os que não lembram, não vou também dizer que eu sabia tudo, porque não. Só que eu sempre reclamei foi um time com velocidade e preparo físico. E aí vinha a questão da Alessandro que tu me provocou mal, eu cheguei aqui, exatamente isso, o D'Alessandro está um peixe fora d'água, ele não consegue jogar na velocidade que o time está jogando. Ele tem categoria, Mas repito... ontem tinha que ter velocidade, Vai, tinha que vai. tirar a velocidade. Ele tem categoria, tem. E ontem era o jogo quando ele entrou, eu pensei que exatamente foi nesse sentido, de ele segurar a bola, que é a categoria que ele tem capacidade para isso, que era para reter o jogo e tal. Mas mesmo assim, quando o time sai em velocidade, a gente vê nitidamente que ele não consegue acompanhar, porque não é, primeiro, a característica dele nunca foi essa. E segundo, porque hoje, com o preparo físico que ele já não tem mais quando tinha, talvez alguns anos atrás, ele se empenhando como um cara inteligente que é e tem categoria, ele conseguiria jogar em velocidade, como jogou em determinado tempo com o Diego Aguirre, ele teria condições. Hoje mesmo querendo, talvez ele já não consiga. Será que ele já aceita isso? Eu acho que sim, eu acho que aceita. Ele é um cara extremamente inteligente, né, Rec? Ele é um cara inteligente, ele tanto é inteligente que Ele ele andou mandou. assumindo a presidência há pouco tempo. Exatamente, que ele mandou lá há quanto tempo, né? Por ser inteligente, porque se ele fosse um jogador que não tivesse essa capacidade intelectual que ele tem, né, além da habilidade, mas só que o tipo de jogo dele não é um tipo de jogo que a mim nunca me agradou quando ele retém demais a quando retinha, porque hoje ele não está jogando. Aliás, desde que ele saiu, o Internacional fez essa pontuação que fez e está na posição que está. Ele pode jogar? Pode, pontualmente, numa situação de retenção de bola, numa situação, como tu mesmo falaste no Beira-Rio, até se admite que ele joga. Mas
Se ele for titular, ele destrói esse sistema que está construído de jogar em velocidade. Semana Grenal, você quer D'Alessandro ou não quer D'Alessandro? Para jogar já serve para o Ferrari também. Mas para melhor o Inter jogar no Beira-Rio, sem D'Alessandro. Volto à questão do retrancão que o Internacional fez, que ele não jogou, ficou todo o tempo no banco, o Internacional empatou com o Grêmio 0-0. Quer outro retrancão? Não quero outro. Agora no Beira-Rio inverte. Ele, por exemplo, eu penso que deve ficar no banco de novo e no segundo tempo ele pode entrar dependendo do decorrer. Agora, se ele entra desde o início, me parece que ele tira essa velocidade do time, né? Tira para quando atacado sair em velocidade. Agora, se o Grêmio esperar, que eu não acredito, porque não é da vocação do Grêmio ficar esperando, né? Aí eu acho que ele pode tranquilamente jogar, se o Grêmio estiver atrás. Porque aí sim ele não precisa estar voltando e saindo em velocidade para o ataque. E aí que eu repito, aí vem aquela questão, que ele tem categoria para jogar. Mas no sistema que hoje o Internacional encaixou, jogando primeiro em velocidade e segundo jogando até o último segundo do jogo, né? Antes do apito final, eu acho que ele não está nessa condição toda para jogar. E aí o Internacional, tu perguntaste se tinha condições, se pode ganhar. Se eu analisar a tabela, o Internacional vai pegar os principais adversários diretos no Beira-Rio. Então, creio que está se afeiçoando para o Internacional poder disputar o título, desde que faça o dever de casa. Se ganhar em casa, dos principais adversários, vai estar em condições. E lembra, o Internacional está jogando como o Corinthians jogou ano passado. Os adversários do Inter são os pequenos ou os grandes a partir de agora? Não, eu vejo que os grandes, que são diretos, não pode perder, não pode deixar de ganhar no Beira-Rio, o próprio Grenal. Imagina se o Internacional ganhar do Flamengo e do Grêmio. Olha a situação favorável que ele fica. O Inter precisa ganhar os 2 jogos para ser postulante ao título? E tem o São Paulo aqui. O ideal é que ganhe os 2. Agora, 4 pontos tem que fazer. Agora, se não fizer só 3 pontos nesses 2 jogos do Beira-Rio, já começa a ficar complicado. Aí, claro, aí depende dos adversários. Quer dizer que se O jogo do São Paulo Fluminense demonstrou, São Paulo não é essa coisa toda, embora esteja na ponta. O Flamengo, idem. Né? Ferrari se apaixonou pelo Cruzeiro, eu não vi nada. Não, mas o Cruzeiro... Eu, aliás, eu me decepcionei com o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou... O Thiago... Neves. É que tem 6 viu o Thiago Neves voando? times, 6 clubes que todos podem ganhar o Campeonato Brasileiro. Para mim são os 6 primeiros. Os 6 disputam. Tá no muro, Atlético Mineiro um pouquinho menos. Atlético Mineiro um pouquinho menos. Tá no muro maior que jornalista. Não é muro, cara. É só tu olhar pro campo. Tu olha que... vocês estão... O REC, esse negócio do Inter aí. Tô desde de manhã escutando essa. O Inter não toma... Mas quer dizer que o Inter é favorito disso. Mas o Inter é... Não, o Internacional não é favorito. O favorito, eu digo seriamente, o favorito seria o Grêmio. Eu, por exemplo, assim, o pessoal me pergunta... do outro. Não é Faldão, não é, mas acabaste de falar, eu acho o Grêmio contigo. favorito também. O Grêmio é o que está jogando melhor ainda. Ainda é o melhor. Futebol mais claro. Eu acho que Grêmio e Palmeiras são mais favoritos do que o Inter. Exatamente. Grêmio e Palmeiras jogam Libertadores. Agora a vantagem é que o Grêmio está na Libertadores ainda. Isso que aumenta a possibilidade de o Inter tem semana cheia, o São Paulo tem semana cheia. Isso interfere. É bom, cara. Tu tem tempo para treinar. É ótimo. Ir na casa da sogra. Não, sair para namorar. Não vamos achar que é bom ficar concentrado. Que tu treinar a semana inteira para jogar. É bom porque dá tempo de descansar. Claro. E hoje tu tem que ter muito esforço físico. Eu repito, a questão técnica... Descansar, então. Não, a questão técnica, o Cruzeiro não tem mais ajuda. chance no Brasileiro. O Cruzeiro não tem mais chance no Brasileiro. Acho que desde ontem, né? O Cruzeiro tem 31 pontos. Tá muito difícil. A questão técnica ajuda, mas a questão técnica ela não tem tanta diferença entre os times. Talvez o Grêmio e o Palmeiras esteja um pouquinho acima. E se tu tiver um excelente preparo físico e essa condição de descansar toda a semana, mas não adianta descansar toda a semana, chegar lá e não entregar todo o esforço que possível. Se fizer isso, como o Internacional tem feito, e aí é um pouco de superação, começa a ter condições. O Inter é um time taticamente bem organizado. Eu acho o Cruzeiro também muito bem organizado. Quem é mais favorito, o Inter ou o Grêmio? Eu acho que é o Grêmio. Brasileiro? No Brasileiro.
Eu acho que é o Grêmio, porque eu acho que o Grêmio está um pouco ainda acima do Inter. Mas o Inter está dentro dos 5 ali, cara. Tu trocaria hoje Tudo Jael pode. por Leandro Damião? Não, nunca trouxe. Tu lembra? Lembra lá atrás, no teu programa uma vez eu disse? Que eu achava o Jael mais jogador que o Damião e continuo achando. Trocaria? Olha, hoje eu acho que o Leandro Damião já está se encaminhando com esse problema de coluna aí, eu acho que ele já está se encaminhando para o final de carreira. Então, Jonathan Alves por Jael. Não, o Jonathan Alves, eu prefiro o Jonathan Alves. Eu acho que o Jonathan Alves tem ainda... por exemplo, assim, ó, se comparar o Leandro Damião com o Jonathan Alves, não com o Jael, porque eu não tenho assistido muito o Jael, embora o Jael tenha progredido, eu vi outros jogos. Igual o meu, hein? Não, estou falando sério. Eu não consegui ver o jogo contra o Botafogo, eu não consegui. Eu tive outros afazeres que eu não consegui ver. Gostaria de ter visto o jogo. Mas o Leandro Damião, por exemplo, com relação ao Jonathan Alves, eu acho que ele está começando a dever. Pela dificuldade dele, que a gente vê nitidamente que ele fica se preservando, ele está com esse problema de coluna. Tá? E eu acho que isso está ficando descontado. E o Jonathan Alves tem mais mobilidade, tem mais agilidade. Parece hoje. ser mais jogador, né? Exatamente, mas é o que está aparecendo, né? Essa questão do Damião, do Alessandro ali, eu acho que o D'Alessandro ainda contribui muito. Não sei se como titular, como eu achei que ele entrou bem ontem. Mas tu não sei se tu te ligou numa coisa. Ele botou o D'Alessandro e trocou o lateral direito. Tu viu? Não. Segura. Ele botou o mais marcador e tirou o que sai mais pro jogo. Porque daí ele tem a compensação, né? Que 2 baleados não dá, né? O Não. Zeca também tá baleado. É. O Zeca é 30%, né? Entendi. Aquele Zeca que nós vimos na Olimpíada, com o Zeca que tá jogando no Inter, é 30%. Eu acho que defensivamente ele nunca foi o forte dele, Rec. Acho que o negócio dele é do meio pra frente mesmo. Ele é mais ala do que lateral. Eu acho que sim. Mas Não o sei se Inter ele tem- tá balhado. Mas o Inter tem goleiro mais 3 marcadores na defesa, 4, Joga com... mais 3 na minha frente, isso 7. pode deixar ele sair mesmo. Pode ter mais um que ataque. Porque a gente joga com tripé de volante, né? Pode ter mais um que ataque. Mas o lado direito melhorou quando colocou o Fabiano, né? Que é mais marcador. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho dúvida já. Se Hoje, for- quem deve ser titular do Inter. Eu vi hoje os caras dando-lhe pau, o próprio Flávio Dalpizon na Rádio Grenal, mas não Mas dá eu pra acho. comparar, mas não dá acho pra que comparar. eu não acho que dá pra comparar também. Acho o Zeca muito Pra mim, mais não. jogador. Antes do Zeca chegar, eu achava que ele era o melhor lateral direito do Brasil. Pela seleção, pelo Santos. Eu vi um jogo dele contra o Grêmio aqui, que ele fez até um gol no meio da Isso, rua. O Zeca, antes de ficar Excelente. Da esquerda pra direita, né? Um desempenho assim, maravilhoso. Quanto tempo ele ficou parado? No Inter, 6 meses? 6 meses, mais ou menos. Isso pesa, né? muito. No decorrer da sequência de mas jogos. Mas aí tem uma coisa, o lado e direito queria que o também. Jael fizesse 80 gols numa Porque, temporada. porque O numa- lado direito pesou muito o Ferrari no jogo ontem e precisa da entrada do Fabiano quando o D'Alessandro entra. Porque o D'Alessandro naturalmente Isso. cai para aquele lado e ele não tem a aí o recomposição. lateral Não passa. pra ajudar. não recompõe. Então, quando jogar o D'Alessandro, a tendência é que precise de um lateral mais marcador. E aí o Fabiano Porque o Inter ganha joga força. com tripé de volante, né? Sabe o que eu vejo de mais preocupante no D'Alessandro, agora indo ao encontro do que pensa o Keller Kloss? É o comportamento dele dentro de campo. Fora de campo até é um cidadão e tal, pode errar e acertar, como todos nós. Dentro de campo, às vezes, ele perde a esteveira e tendo um pouco menos de consistência física, um pouco menos de resistência, eu vejo ele mais irritadiço. E acho que ele pode jogar tudo a perder numa partida de futebol. Acho. E ele já fez isso num jogo desses aí há pouco tempo. O que eu acho que Ele entrou a atrapalhar. eu ele penso não é até- jogador. O D'Alessandro não Pra é ficar na jogador. reserva. Ficar na reserva. Não é. Não é jogador pra ficar na Não, reserva. não é. Ele numa sequência de jogos. Ele tá meio artista. Ele tá meio Ele tá artista. aguentando, mas a gente sabe que aquilo ali é um barril de pólvora. Não é só ele, tem vários assim, né? O Grêmio também tem os nossos aí que não é jogador de Eu acho que o reserva. Douglas não vai acertar a reserva a médio prazo. Eu acho que a longo prazo vai ter que ser feita uma Mas o Douglas seleção. já tá no lucro, o que ele quer? Que ele ficou muito tempo parado. Mas na Só olhar pra sequência. Daqui a pouco ele Eu, começa senhor, a mostrar serviço. Ele e o Léo Moura são dois senhores. E o terceiro senhor que está se encaminhando para isso é o Maicon. Não, esse não, esse tem muito que jogar ainda. Mas já saiu no intervalo agora. Não, saiu no início do jogo, ele sentiu. No início do jogo, não. Antes do intervalo. Ah. Teve um jogo que ele saiu no intervalo. Esse ele saiu antes do... Mas tudo passa por ele, né? Nosso jogo passa por ele. Mas é aí que eu estou dizendo. o Grêmio Tu tem viu que ele 10. quer 10% de todos os jogadores que o Grêmio vendeu?
Sim, cara, todo mundo que joga do lado do Michael. Mas não foi ele que disse. Ele deu entrevista. Mas o Arthur, Olha. a maior valorização não foi ao lado do E agora abraçou o TT também. Foi no lugar do Michael. Foi no lugar do Michael. O Arthur, quando ele Sim, mas daí tu vê a entrevista do Arthur, o que o Arthur Foi ele que mas quando- falou. Bota o guri. Claro. isso Mas aí. quando o Arthur joga ao lado do Michael, o Arthur, pelo contrário, ele tem um regresso porque ele passa a atuar mais como primeiro volante do que O como Wallace segundo. jogava com quem? Michael. Com o Michael. O Jailson jogava com quem? Michael. Michel. O Michel jogava Quase com quem? foi, né? Quase foi, bola de prata. O Jailson não Cara. jogou tanto com o Michael quanto com o Arthur. É, Talvez não, mas o é. ápice dele tenha sido com o Arthur. Mas ele faz diferença, ele é um jogador inteligente, joga muita bola. Eu acho que ele ainda vai mais um tempo ainda, Pra mim, ele é o grande jogador do Grêmio no ano. também acho. O Ele faz o time andar. O Grêmio depende muito de que o Michael esteja bem na noite para o Grêmio estar bem. Porque ele faz o jogo andar, né? Se o Michael tiver uma noite mais ou menos, o Grêmio tem Quando o dificuldade. Botafogo não pra- precisa do Michael. É porque o Botafogo é o Botafogo. Contra o Botafogo, bota o Ferrari Vocês na vão vaga falar- do Michael. vocês que- vão falar mal do goleiro. Tu lembra de quando, Garrincha. lembra quando o Inter Não, ganhou a lá gente no... não tá falando mal da história do Glorioso. Botafogo, mas o Botafogo de hoje é Eu fui no horror. programa, fui no teu programa lá de manhã, Glorioso. depois que o Inter goleou o Fluminense. Aí nós conversamos lá e disse, pá, o Fluminense é muito ruim. O Flamengo tá nesse muito... O Botafogo tá nesse muito ruim também, cara. Pá. O Fluminense é melhor que o Botafogo. É Olha. melhor, acho que é melhor o Fluminense. Melhor Fluminense. É que a zaga titular do Fluminense não jogou ontem contra o São Paulo. Mas o São Paulo, tirar 3 jogadores, acabou. É comum, cara. É, comum São de São Paulo- Paulo. Tira o Nenê, o Diego Souza. Eu vejo O que Inter, a dificuldade é se tirar o tripé de volantes. Né? O Inter não tem hoje... Mas não é pelo substitu- tripé. É por não ter reposição. Por não ter Que reposição, nem um dos exato. 3 ali. O jogador do Inter, pra mim, é o Dourado, Uruguai. Edenilson e Patrick não tem substitutos. Mas O jogador do Inter, Nico- pra mim, é o Nico. O Nico, tu tem o D'Alessandro, que Mas não joga faz bem. aquela Não, função. não, mas é outra família. É, mas ontem não jogou Hoje bem já ali. não é mais. É, porque ele Sim, entra mas pra aí dentro, é que ele está, mas bate. o Cruzeiro marca bem, o Internacional marcou exatamente. muito bem o Cruzeiro. Tu diz assim, o Cruzeiro não jogou bem. Claro, não jogou bem porque o Internacional jogou bem defensivamente. O sistema O Internacional defensivo não do conseguiu, não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque, assim, teve até, eu lamentei ali pelos 42, o Internacional me encaixa um contra-ataque e resolve retardar a bola. Segurou a bola. Para segurar a bola e não tentou o gol, porque estava em ampla vantagem, ampla condição, a Isso é uma defesa estava covardia. aberta. Uma covardice aí, né? Ah, bom, mas também por outro É a lado. história do Pontinho. Mas também, mas por outro lado, demonstra que o time está mais amadurecido e está mais confiante. Quando tu faz isso, é porque tu sabe o que está fazendo. Embora a decisão tenha sido equivocada, o Internacional envolveu por muitos momentos o Cruzeiro só com toque de bola consciente que era para quebrar o ritmo do Cruzeiro. E isso se vê nitidamente, é um amadurecimento da equipe. Keller, você é um cara consciente, quero mudar de saco para mala ligeirinho, assim, mudar abruptamente. Como é que você vê o aumento das mensalidades, que virou uma celeuma? O Internacional não aumentava há 4 anos e 8 meses. Teve reforma do Beira-Rio, teve mudança de patamar, primeiro para baixo, depois tentando ir para cima, e contratando o Paulo Guerreiro, e coincidiu a contratação do Paulo Guerreiro com o aumento das mensalidades, não foi do dia para a noite. A ideia de aumentar a mensalidade também coincide com a chegada do Paulo Guerreiro. O Internacional é segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Internacional está vislumbrando uma Libertadores da América para o ano que vem, o Inter tinha alguns preços defasados. Como é que você vê o aumento do ingresso numa tacada só em 25%? Foi 25% de todas as categorias? Todas as categorias. Vai A responder. mais barata, acho só aquela academia do povo é que não aumentou, né? Aquela de R$10. Mas não aumentou nada. Foi 25% ou nada. Foi essa Academia do Povo. Já voltamos. 22 minutos para as 8 da noite. O empate ontem, o Internacional se manteve em segundo e a 3 pontos do líder São Paulo. O Colorado chegou ao 7º jogo sem perder e sem levar um golzinho sequer. Quarta-feira enfrenta o Flamengo no Beira-Rio. Jogo de 6 pontos, esse de Internacional e Flamengo. Até hoje o Jeremias estava brincando comigo na Grenal. Esse jogo é de 5 pontos. Se o Inter ganhar, fica 5 pontos na frente do Flamengo. Rodrigo Moledo cumpriu suspensão, está retornando ao time. Flamengo tem 3 desfalques confirmados, o Diego suspenso, Paquetá e Cuejar convocados, e o Hever pode ser o 4º desfalque, pois pertence ao Internacional, e já o Flamengo está devendo 1 milhãozinho por ter escalado
o jogador no Rio de Janeiro. Eu não entendo isso. Só agora veio à tona essa multa aí. Por que o Internacional fez um berreiro? Não entendo isso. É porque também não adiantaria, porque se o Flamengo resolve escalá-lo, pode, desde Não, que mas aí pague. alerta antes. Faz o berreiro, bota 1 milhãozinho na conta. Aí deixaram escalar, perdeu o jogo para depois berrar. Ah, não, aí não. Não, mas é que Não, só eu nem sabia dessa cláusula maluca aqui de 1 milhão por jogo. Só tem que pagar esse 1 milhão. Essa cláusula existe Tá, mas desde que o mundo é mundo. Não, jogar. O valor. O problema é que só não adianta berrar se o Flamengo pode escalar igual. No momento que está disciplinado, que é a multa de 1 milhão, não adianta dizer, tem a cláusula. Pagou, tem a cláusula, não tem, se ele colocar agora mesmo para jogar no Beira-Rio. Então, adianta alertar, não adianta alertar ou não, eles vão... Mas pagaram aquela vez? É o Flamengo que usa ou não desse jeito. Não, mas o Flamengo pagou. É uma faculdade. Não, vai pagar. Não, vai pagar. Quem era o executivo do Flamengo quando o Flamengo ganhou do Inter? Não era o Rodrigo Caetano. Não era o Caetano, ele saiu em março. Mas vai pagar. Mas sabia da negociação. Nós já discutimos isso hoje ao meio-dia. O Caetano era o executivo do Flamengo quando da assinatura do contrato. Mas não quando o Então Flamengo conhecia o utiliza. contrato. O Santos, quando o Grêmio ia botar o Parazinho num jogo, fez um berreiro por causa de 300 mil. Tá bom, mas o Grêmio se botasse, pagava Se então. o Grêmio botou. colocasse... Botou. E pagou. Mas pode ser que tenham entendido. Ele anulou o Neymar. Pode ser que tenha entendido que o Hever jogando seria melhor, né? Bom, tá bem. Vai que fizesse um gol contra. A direção do Internacional, surpreendentemente, acertou a permanência por empréstimo de Richelli até dezembro de 2019. Até amanhã o jogador será inscrito no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber a verdade disso aí. É que dá para responder sobre as... Tá, daqui a pouquinho. Calma. O Grêmio, Não, que já está colocando outro assunto aí. Sim. com a vitória sábado, o Grêmio voltou ao G4 e diminuiu a diferença em relação ao líder para 6 pontos. O Tricolor enfrenta o Santos quinta-feira, 7 da noite, em um horário diferente, em São Paulo. Convocados, Kahneman e Everton desfalcam a equipe. Everton, inclusive, estava na entrevista coletiva hoje. Ele e o Paquetá. Aliás, Paquetá vaiado no Flamengo. O que o Flamengo quer? Suspenso, Cortez também está fora, com desconforto muscular. Maicon será reavaliado. Aliás, essa notícia pode deixar até o fim do ano. Hein? Qual delas? Não precisa nem mudar essa aqui. Já coloca sempre. Com desconforto muscular, Maicon será reavaliado e é dúvida. Olha, mas voltando uma Enquanto notícia. estiver disputando mais uma competição, vai ser isso. Voltando à notícia que tu deu ali. para deixar na dúvida, se pra dizer vai ou que- não. Escalá-lo vai Voltando à poupá-lo. notícia que tu deu Pode ali. fazer 880 exercícios no dia a dia. Tu deu uma notícia ali Cansar, jogar 90 minutos é que cansa. que o Everton deu entrevista. Bidu. Hã? Aí, quando tu deu uma notícia que o Everton deu entrevista, depois chegou o Arthur e o TT também estava lá. Pô, essa base do Grêmio produz, hein? Aí, isso é legislar em causa própria. Mas deixa assim. Luiz Ferrari. Atletas que não atuaram no sábado realizaram um jogo-treino hoje à tarde contra o São José. A atividade foi vencida pelo placar de 2-1. André e Pepe marcaram os gols gremistas. Vinícius marcou para o Zeca. Vê só. Tem que poupar o André. O André está com sobrecarga. Por quê? Está jogando no time principal ainda um dia depois jogou. Agora já está Ontem ele jogou 30 minutos. Normalmente, quando acontece isso, o Renato bota no treino no outro dia. Sobrecarga. Ele tem se desgastado bastante, mas jogar eu não sei Aliás, se está jogando muito bem. Está jogando bem? Então tá bem. Estreou então já. Eu sempre achei que ele jogava bem, a bola não estava entrando. E agora que é o titular? Eu continuo achando que é o André. Já achava antes. Isso aí é teimosia, loucura, amor, o que é? Não, eu acho que... Eu cheguei aqui, a questão é que o Jael, se era melhor, se era pior, agora já é reserva. Eu achei que o Jael estava com toda a bola, né? Quer dizer, o Damião, coitado, virou pó. Virou pó. O Jael é melhor que o Damião? O André eu nem vou perguntar. Né? Nem vão perguntar. Eu acho, cara, deve ter feito 100 mas é gols já na opinião temporada. pessoal, né? O Jael, ele tá no, vamos dizer assim, no máximo dele. O André, ele vai jogar mais ainda do que ele tá jogando. Eu acho o André mais jogador. E não é só eu. Não, desde que ele surgiu, nós estamos dizendo que ele joga Eu também mais. acho que ele é mais jogador. Também tá acho. jogando menos. Agora, falando sério, Mas tá jogando eu menos. acho que é um jogador que é ótimo jogador, me parece. Sempre gostei também dele. Agora, é claro, às vezes Tem que passar encaixa. da fase essa. Não, mas às vezes encaixa no sistema de jogo, às vezes não encaixa como o treinador quer, ou até mesmo com o grupo de jogadores, com quem está jogando com Depende ele. dele, né? Depende dele. E depende também do conjunto. Do jeito de futebol, jogar. É uma série de coisas. E aí, Rec? O Beto de Novo Hamburgo aqui, que sabe tudo, o homem mais apaixonado pelo presidente Paulo Ottoni. Ah, é? Inclusive está para vir aqui debater com o Marco Antônio Souza.
sobre o esquema da arena. Vai ser um debate bom. Me avisa quando for, eu quero olhar. Não, eles estão sempre debatendo, né? Faz 4 anos. Não, já. esse debate 5 já anos. acontece de maneira virtual, Não. né? Dizendo aqui, ó. Na sexta-feira, o Ordoc disse que o Inter tinha 95 mil sócios em dia. Disse que arrecadava de 9 a 10 milhões por mês. Ele me manda um gráfico aqui e tal, que não vou colocar no ar, né? E disse que o Internacional arrecada 4,6 milhões por mês. Ah, eu vi o cara falando também, né? O diretor do Inter. O Ordoc. São 90 mil sócios em dia que o Inter tem. Não, peraí, é 4,5 ou é 8 ou 9? Ele está Tu dizendo leste aqui. duas coisas aí, Rec. Então, Não, é que o de Beto novo, disse que é 4,5 e o Ordoc disse que é perto de 8 Não, milhões. É não, mesmo? 9 milhões. Não pode não ser. tem como ser tão distante assim. Os valores de Grêmio e Inter são muito parecidos. Ele está mandando aqui um gráfico antigo, né? Sim. Tá mandando, aí Pode não tem ser. como. Eu acho que é antigo esse aí. É. Mas é o seguinte... O gráfico Rec, era de sexta, como é que ele vai ter o gráfico de sexta? Mas vamos voltar ao assunto aquele, Rec. Tu fez a pergunta. eu estou a meia hora. Ah, não, antes de falar do programa, eu vou poder mas falar tem sobre... bastante tempo, é justamente para isso, para deixar limpo. Ah, não, então tá bem. É bem para deixar limpo. a área. Nessa linha de gráfico, tá? O sócio do Inter, que é o carteira vermelha, que tem acesso direto aos jogos, esse paga R$100 por mês. Mas tem sócio que paga 10, tem sócio que paga 20, tem vários níveis de associação. Caso dos 95 mil sócios, a média fosse de R$80, seria 7 milhões e 600 mil. Para chegar na média do Beto, de 4 milhões e meio, o valor médio por sócio teria que ser de R$50. Só que o Inter tem pelo menos 30 mil dos seus sócios são com carteira vermelha. Por isso que eu te falei do fora do ar aqui, que o ticket Só em jogar uns médio... 4 mil e pouco. Aí a gente pega uma informação dessa e faz o quê com isso? Mas tá em torno de 8. Tá em torno de 8, 9. Eu acho Passa que uma informação de 6 a 8 milhões Tem que- de Não, é em média. torno Por isso de que eu te 8. falei. O Beto acho que é gênio. Por isso que eu te falei que o ticket médio do Grêmio ele é mais alto que o ticket médio do Inter. A mensalidade mais barata no Grêmio é R$100. 98 A mais centavos. barata com lugar garantido. Porque Não, existem não, as mas é que mensalidades, existem aquelas que têm direito arrecadação- ao ingresso. Não, tá. Eu acho que É até, sócio também. Tá, eu tudo vou bem. até É verdade. dizer, o Inter com esses 25% de aumento, chegando a 110 mil, que seja 85, 90 mil, arrecada a mesma coisa que o Grêmio, cerca de 7 a 8 milhões. É isso aí. É isso aí, pronto. Esse é o cálculo. O Mas resto é- é chute. Mas é o Resto é uma seguinte, organização com O que, pouco ninguém, inteligente. o que ninguém faz no Brasil. com relação ao Com reajuste, respeito ao Beto Betinho. com relação ao reajuste que me perguntar, É isso aí. o pessoal acho que nem lembra mais da Não, pergunta. lembra. O pessoal é atento. Não, o que eu penso em relação a reajuste, primeiro, é que o reajuste, ele é óbvio que ele deve acontecer. Tá? O que não pode acontecer é o reajuste ser concedido ou não, tá? No grito. Não no grito, como fosse uma dádiva da direção. Nós temos que regular isso estatutariamente para que não venha a direção usar isso eleitoralmente. E mais, nós temos que ter uma disciplina que a cada ano tem que ter um determinado mês no estatuto para que seja discutido isso. Porque assim o próprio quadro social, que mesmo não sendo conselheiro, ele pode fazer pressão através de abaixo-assinado e tal. O que eu penso é que este momento escolhido foi o pior momento, porque nós estamos numa crise econômica muito grande, então é óbvio que isso, 25%, fica um valor elevado para grande parte do quadro social. Nesse aspecto que eu acho que deveria ter uma regulação de modo impessoal, para que não se acumule. Então, se eu estou num momento que eu não preciso fazer caixa, eu deixo sem reajuste. Né? Nós até tivemos a necessidade lá da construção do estádio, da questão da Série B, até era compreensível que não se quisesse aumentar para não ter, digamos assim, uma evasão do quadro social. Até é compreensível. Mas não pode ficar como uma dádiva do presidente. E mais, o mais razoável, então, é que tenha definido que anualmente tem que ser discutida essa questão. Porque assim todos já se pode se preparar. E aí vem um agravante, que me parece que neste caso, esse valor de 25% é tirado da cartola. Tá? Para quê? Para gerar receita exatamente para cumprir o Profut, que houve um descumprimento escancarado do Profut, que foi lamentável por todos os fatores que pudessem elencar. Nós não cumprimos os prazos estatutários na questão das contas. Foi tirado parte da dívida do Profut para o PERT,
quando na verdade, materialmente houve uma infringência do Profut. Só não houve formalmente porque se retirou parte daquela dívida negociada. Então, por este motivo é que eu questiono se isso não está sendo colocado também como um elemento de gerador de receita para atender o Profut. Né? Então, isso que se é regulado de modo impessoal, pronto, todo ano se sabe que vai ter um reajuste ou não vai ter, mas vai ser discutido em determinado período. E não num determinado momento a direção acha, não, vamos aumentar as receitas para atender as metas do Profut, um exemplo, né? Ou vamos aumentar a receita porque nós queremos fazer uma grande contratação. Então falam tanto em profissionalização que eu cansei de ouvir isso dizendo que sempre que não havia essa necessidade, que isso era uma falácia, porque mais de 80% do orçamento do clube já é altamente profissionalizado desde há muito. Por quê? Porque vai aonde? Na comissão técnica e jogadores. São os grandes profissionais de mercado que levam mais de 80%. Então, a profissionalização resta no máximo para 15% a 20% para otimizar os procedimentos no clube. O resto já é de mercado. Então, essa conversinha da... melhorar o clube. Aí sim. Então, a profissionalização, aí eu volto, a profissionalização é isso, é para atender o Profut, é para atender os prazos do estatuto, tudo que não foi feito. E aí, de repente, eu tiro da cartola 25%. Por quê? Porque eu não consegui cumprir o Profut, porque eu estou precisando de dinheiro, porque eu quero fazer uma contratação de impacto que é ano eleitoral. Essas coisas têm que ser impessoalizadas. Aliás, a impessoalidade está no estatuto do clube. Só que a maioria não consegue, né, entender as coisas, o que está escrito lá e a prática do dia a dia. Então, nesse ponto que eu sou contra este tipo de aumento de quase que de inopino, num conselho que atualmente não discute nada, não fiscaliza, como não fiscalizou nem os prazos do presidente Odoni, que os caras já iam lá aplaudindo desde a chegada do presidente. É isso que está equivocado, REC. Agora, claro que há necessidade, sim, de atualizar os valores. Isso eu não vou ser hipócrita e dizer assim, não é preciso. Só que é um momento econômico muito difícil para grande parte dos torcedores do quadro social, que deveria ser considerado. Então, nós teríamos que impessoalizar, como o próprio Estatuto fala no princípio da impessoalidade, que, aliás, copiaram da Constituição. O Beto acaba de dizer que é de 2017 essa arrecadação no Inter, então não vale nada. O Rex, sabe que esquecendo a parte do Inter, do Profut, o Brasil é uma coisa estranha, né? Eu acho que a imprensa tinha que se atentar para isso. O Grêmio, cara, trabalha organizadamente, sofre mês a mês para cumprir o Profut em dia. Outros clubes devem fazer a mesma coisa, não é só o Grêmio. Tem clubes que não cumprem o Profut. Existe uma lei. Teve e nada clube acontece, que não pagou cara. a primeira parcela do Profut. Não, e nada acontece, Não, cara. o Inter já não cumpriu o Profut. Né? Não, mas o Inter fez uma outra fez estratégia. um rearranjo. Mas tem clubes que não cumprem e não acontece nada. Então, o Grêmio, para o Grêmio não cumprir o Profut, ele não tem benefício nenhum, cara. Tudo bem, está pagando seus impostos. Tem organizar né? o clube. Não, mas cumprir o Profut organiza. É isso que eu tô dizendo? Não, se cumprir, organiza. Me parece que é fundamental essa organização. Quem não consegue fazer futebol com 300 milhões de orçamento, não vai fazer nunca. Então, não se iludam. A própria Chapecoense nos demonstrou isso, com todo aquele acidente. E aí volta lá o foguinho, né? Com conhecimento faz futebol. Muito dinheiro e pouco conhecimento, ou muito conhecimento e pouco dinheiro. Na verdade, nossos clubes hoje administram em grande parte perdulariamente. Falam tanto em profissionalismo, mas não existe. Quando se descumpre essas regras básicas, se a maioria não consegue cumprir um acordo que é feito com o governo federal, eles não têm capacidade administrativa. E aí vem e faz conselho disso, conselho de gestão, conselho de administração, vamos profissionalizar. Isso é conversa, isso é pessoas que administram amadoristicamente. Vários estão mandando aqui a arrecadação do Inter do ano passado, e é possível que seja isso mesmo, 56 milhões e o Grêmio 68. Quando eu digo que eu tô não aqui, dá para levar 2017 condições... A do Grêmio foi 68. 68, então se a do Inter for 56... Mas nós estamos falando do Inter do ano que o Inter estava na segunda divisão. Aí é que está. E o Internacional tem que fazer promoções. Este ano deve dar outro número. O número. Ordoc deu uma explicação aqui que esse tipo de arrecadação
influenciava até na baixa do ingresso. Claro, exatamente. Então não dá, o ano passado não dá para ser. Deve Grêmio até pode ser. Deve fechar o ano com os dois clubes parecidos. 7 milhões. Fora Porque que o número assim, de sócios são os mesmos. Fora que assim, né? Keller, Ferrari, Red 7 a Eu 8. não sei O que Inter eles esse estão... ano abriu novas vagas para o seu plano mais caro, que há muitos anos não era comercializado. Tá, mas eu não Por sei exemplo, o que mas eles a estão... uma Foram balança, 2 mil. Eu não Foram 2 mil. Mas a contabilidade começa... de quadro social e venda de ingressos, eu não sei como é que eles estão contabilizando. Que quadro social é aquele que vota, que tem direito ao voto. E mais, aí, por exemplo, assim, o cara que vota, ele tem cadeira alocada, ele paga mais. Está considerando como receita social ou não? Tudo isso tem que ser... Eu não sei qual é a contabilidade para chegar a esse gráfico. Né? Porque uma coisa, tu vai lá, as cadeiras locadas... todos que têm cadeiras locadas lá são sócios, tá? Tirante os da Abril agora. Mas os demais, então, o que está contabilizando como quadro social, receita do quadro social? É só a contribuição social ou é a alocação de cadeira? Não, deve ser a alocação. Porque quando sim, mas aí que está. E aí, então, aquele que adquire o ingresso mas aí é um sem ser dado sócio, importante. sem ser sócio, já é diferente. Eu posso comprar, Mas mas daí não não sou chega sócio. mesmo nos Não 8 é milhões. quadro social porque não tem Não, é quadro social. ele não tem a obrigação Aí de é recolher renda. Aí é mensalmente. renda. Aí é Claro. Aí eu não sei o que estaria Mas não deve estar entrando nessa contabilizado. rubrica. Mas se pegar Porque os... uma cadeira alocada, ela dobra. Ela dobra, por exemplo, se paga 100, vai pagar 185, 190. Mas é um sócio, não é? No É Inter, um não. sócio, mas aí é que eu não sei se essa direito ao outra voto, com parte direito a tudo. entra como quadro social. Não, os sócios do Parque Gigante, será que estão nessa conta? Não estão Estão também? porque eles nesse pagam mensalidade, claro. Eles entram no estádio. Não, para chegar em 8 votos, não, tá todo mundo Não, na tá conta. todo mundo. É, não, mas aí daqui a é que pouco... Por ser a 56, Claro, aí chega. Mas aí- Por isso que eu estou aí é dizendo, que tá, aí para Rei. chegar ao 4,5 pode estar expurgando O que o esses Keller está valores. falando É isso que eu quero dizer. Esse valor de 5 milhões pode ser excluindo algumas dessas categorias, excluindo algum ponto de... Mas não. Mas Se tu olhar o difícil. balanço, a rubrica é toda junto. Ela é conjunto. É uma conjunto Mas se só. pegar só esses 5 milhões e 600 e aplicar os 25% de aumento, já vai para 7. Não, Se me é. passar cachorro, me passa um cachorro. Ele é atual da gestão, O né? que o Ordoc te disse? Que era... Chega de 8 a 9. É, não, eu chegou a também falar de 10 a 11. Sabe Não, por- acho que com reajuste. Não, mas nem com reajuste. O presidente o 7 a Romildo, 8, eu acredito. o presidente Romildo 8, falou que Não, o Grêmio- 7 a 8 também. Aí eu Lembra acho que que é bem razoável. o presidente falou que o Grêmio estava chegando aos 10 milhões, que era o que ele falava, que ele necessitava para ir manter a folha. O Grêmio está perto e o Inter está perto também, porque cresceu com o número de sócios. O Inter tinha caído bastante o número de sócios, né? Agora, para a vinda para a primeira divisão, Não, é que voltou o número pelo tinha. estatuto tem um ano. É Tem a mesma um coisa ano. que o Então, Grêmio. até um ano tu não pode retirar do quadro social. É. Então, só vai configurar depois, ele pode estar inadimplente. Nós é É o que se 6 coloca. meses. O nosso é um ano. Então fica inadimplente, mas até lá não pode dizer que ele saiu do quadro social. Então, é uma receita que a qualquer momento ela pode Ela ser pode atualizada. voltar. Até porque a questão do voto, né? Sim. Então tem muitos que às vezes por alguma dificuldade também, né? Ah, o time não está bem, está em baixa, não estou indo, então não estou pagando. Mas aí lá adiante eles, não, eu vou me colocar em dia para poder votar. Para poder votar. O cidadão está mandando aqui, se o Inter empatar os 2 jogos, vai ficar em segundo ou no mínimo em terceiro. Que ele quiser no máximo em terceiro, né? Quer dizer, caindo 2 posições. Não, se ele Não, empatar... se empatar as duas, Isso, ele tá quer dizer certo que no ele. mínimo em terceiro. Mas quem são os adversários Sim, de porque São Paulo? se o Inter empata as duas e o Grêmio ganha as duas, o Grêmio passa do Inter. Não, mas não pode ganhar as duas, não tem pode ganhar as Grenal. duas, tem Grenal. É isso que ele claro, está vai fazer considerando. Ele quatro está pontos. O Inter fica considerando na frente igual. que o Internacional É isso que empata ele com o quer Flamengo, dizer. o Flamengo Não continua fica, com a Rex. mesma distância de pontos. Fica Se o na Grêmio frente ganhar igual. 4 pontos, Claro. o Inter ganhar O Inter vai fazer 2, o Grêmio está 3. Mas depende do 45 a Palmeiras 44. também. Depende do Palmeiras. Palmeiras tem 40, se fizer 6, vai a 46. Ele deve ter estudado a tabela Ele dos deve ter adversários. Deve ficar no máximo A em questão 4. que eu vejo é o São Paulo. Quais são os próximos adversários de São Paulo? Se tiver O aí, São Paulo joga nesta rodada com o Atlético Mineiro Cruz. em Minas. E E depois, vamos lá, tá carregando aqui. E? Joga em casa com o Bahia. então... No mínimo 4 pontos faz, né? Que campanha- 3. No mínimo, o São Paulo vai fazer 3. Quem fez a tabela Em do São 2 Paulo... rodadas, no 3. mínimo 3. Então, se Mas faz depois- 2, tu já aumenta 1 de diferença para o São Paulo, passa 4 de diferença. E aí São Paulo começa a disparar. Por isso que eu acho que a conta internacional em 6 pontos em casa é no mínimo 4. Mas ampliando um pouco a Viu por que sequência que do eu- São Paulo, viu, Ferrari? O São Paulo tem esses 2 jogos com o Atlético Mineiro, não é tão fácil, é fora Não de é tão casa. fácil. Depois tem o Bahia. Na sequência, o São Paulo tem o clássico com o Santos
mando do Santos. Inter tem Chapecoense depois. E depois enfrenta o América Mineiro. É uma sequência sempre com um adversário mais difícil e um relativamente O fácil. São Paulo e o Flamengo pegaram essa tabela. Aliás, quem fez essa tabela aí, botou uma semana de clássico. O Inter na quarta e o Grêmio na quinta, não poderia. Porque é clássico domingo, cara. Ah, tu tá chorando? Claro que tô. O Grêmio joga contra quem Acho é que muda próximo? muito um dia. O Grêmio joga muito. Mas vai muda descansar muito. pra jogar contra o Grêmio o joga Santos? lá na Vila Não, é na em quinta-feira. São Paulo, Que no seja em Pacaembu. São Paulo. Acho que é na Vila, hein? Não, é no Pacaembu. Pacaembu. Joga na quinta, tem viagem de avião. O Inter joga na Em quarta, compensação, 24 horas de descanso. Compensação descansou para jogar contra o Santos, pode ganhar do Santos lá. Tá, mas, Jogou no sábado, o Inter jogou no domingo. E depois, Tá, mas ganhando do Santos, pode até perder o Grenal, que fica tá, bem, mas né? e no primeiro turno, velho? Beleza. Ganhando do primeiro Santos, já faz Não 3 lembro? pontos. No primeiro Tu tem essa turno, memória? o Inter joga no Maracanã e depois vai pro Grenal na Arena. E o Grêmio jogou foi onde? isso. O Grêmio Mas jogou daí em jogaram casa no, com o Santos. no mesmo dia. Vou buscar essa informação. Não chuta. Não, eu tô dizendo que a tabela é só Tentando me lembrar espelhada. de Grêmio e Santos, se foi no sábado ou no domingo. Eu acho que foi, que Foi o Grêmio no sábado e o Inter jogou no domingo. Se não me falha a memória. Vamos ver aqui. Eles querem- Todo mundo Foi, chutando. foi. Não, o Ferrari quer Foi confusão. no no sábado. Olha aqui, ó, ele está dizendo aqui, vai ficar no mínimo em terceiro, perdendo o segundo lugar para o Palmeiras se ele ganhar os 2 jogos. Que fala? Não ganhou. Sim. Deixa eu Tem que ganhar. jogar 2 em casa, tem que fazer 4 Nós temos pontos. que fazer um intervalo, porque nós temos. Ia entrar uma. Achei que ia entrar um horário político obrigatório, tá levando um susto aqui, né? Não me assustem, tá? Porque eu tenho problema cardíaco. Vamos combinar antes, aí, porque senão eu vou infartar no ar aqui. Daqui a pouco eu digo, o que que houve? Será que eu não estava sabendo? Será que eu estou nessa galáxia? 8 horas, 1 minuto. Bom, depois do susto, restabelecemos a normalidade aqui. O Grêmio joga contra o Santos. Tem que jogar poupando titulares? Aí é uma questão mais interna lá do profissional. A gente não tem como saber qual é o nível dos jogadores, cansaço, essas Vai coisas. depender do exame lá. Vai de depender do sangue exame. secar. Ao secar eu isso. escutei o presidente falar e o Renato falar que o Grêmio Não vai, fizeram secar com o Maicon sábado? que o Grêmio vai com o Não, o tanque Marco cheio. tem essa dúvida sempre, que eu já te expliquei. Mas não Enquanto o teve que Grêmio- secar? Enquanto o Grêmio jogar as 2 competições, Deixa ele o vai Maicon. estar na dúvida. Não mexe com os bons, Mas não mexe é, com os mas ruins. o cara entra em campo, aí a gente respeita a ciência, o avanço Mas ele pode ter ciência. sentido no começo do jogo, isso acontece. Com secar e tudo. Com secar e tudo, com secar, com sequer, como tiver. O Grêmio vai jogar com o que tem de melhor. Tá bom, né? A resposta. Qual é o que tem de melhor? Quem tiver pronto. Misto. Não, acho que não Quem vai. tiver 100% não, joga. misto nós já temos que ir, nós perdemos 2 jogadores. 3. Isso já é time misto. Qual é o terceiro? O Cortez, o Kahneman É. e o Everton. Todo Cortez o não lado tem. esquerdo do Grêmio não joga. Jailson, tu considera desfalque também? Não, já foi O embora. Arthur é desfalque? Já foram embora. Isso. Os brocadores? Poderia, né? Pedro Brocadores? Rocha. Pedro Rocha. Daqui a pouco. Mas os Semana titulares. Grenal, vale tudo. Quem tá aqui saiu 3. 3 não jogam contra o Santos. Vou te ajudar naquele pensamento Ó. de reclamar um pouco mais dos jogos e É tal. o cara aquele da Globo lá, o Colorado. Foi domingo. A culpa é do Thelmo Zanini agora. É esse Paulo aí Zanini. mesmo, é esse aí. Dá pau. Se quiser dar pau no Zanini, pô, faz o que tu bem entender. Vamos lá. Ó. O Grêmio joga contra o Santos no domingo na Arena e o Inter joga contra o Flamengo no Maracanã. Num domingo. Num domingo. No meio de semana, o Grêmio enfrenta o Goiás pela Copa do Brasil. Aí não vamos xingar o Thelmo Zanini, porque o Grêmio tá na competição e o Inter não, né? Pra te ver. E aí o E jogo o Inter depois folgou a sábado. semana inteira. É culpa do Thelmo Zanini também. Bom, mas A esse é o incompetência ônus. do Inter de não passar na Copa do Brasil Esse é é, culpa do Zanini. esse, Então a é minha o, tese estava certa. esse é o ônus de quem disputa tudo. Não, que mas é jogou com os competição. reservas com o Goiás, preservou o time. Sim, mas quem disputa 3, 4 competições tem o ônus. Isso aí O sempre ano foi que vem, assim. o Internacional vai jogar 3 competições. Exatamente. Aí eu quero ver a choradeira. Não, mas, Aí tu vai lembrar Tô dos anotando isso dos tudo. cronistas. Tá guardando. Tudo. Não, mas- Todos mas os dias eu a- escuto Lá nas né? manchetes de blog e tudo mais. Foto. É. Mas Eu o tenho Grêmio um está pensamento- fazendo choradeira, não sei porquê. Eu acho que a maioria dos clubes gostaria de estar disputando todas as competições. Pelo menos na nossa cultura aqui, querem disputar todas. Tá? Falando sério, não tem como.
Bom, mas aí então tem que escolher a competição e se classificar só para essa ou para aquela. Eu acho que o REC... Ou então se deu classifica para Libertadores, não quero Libertadores, ou tá na Libertadores, abre mão da Copa do Brasil. Eu dei um exemplo hoje de manhã do Palmeiras. Como é que o Palmeiras consegue? É diferente, cara. Na relação Palmeiras com o Grêmio e com o Inter é diferente. O Palmeiras tem uma folha muito mais cara que a de Grêmio e Inter. Estou botando os dois clubes. O Palmeiras tem... Mas tem menos jogadores no elenco? Não, mas pagar mais não faz, não dá rendimento físico melhor para ninguém. Ele tem um grupo... Ganhar em dólar o cara corre mas mais? ele tem a gente está vendo de campo. Ele tem um grupo quase homogêneo. Não te ilude, tem um limite do preparo físico. Mas o Filipão troca todo o cara receber bem o indicativo é que talvez ele tenha mais qualidade técnica. Mas fisicamente, que é o desgaste, ele é igual para todos. Sim, desde que haja o empenho máximo possível. Mas se tu trocar todo o time, é isso que eu estou querendo dizer. Eles têm a condição de trocar todo o time e a gente vê que eles vieram aqui no Beira-Rio e deixaram de ganhar do Inter, cara, com o time todo reserva. Foi um jogo parelho. Tá, que seja parelho, tá bom? Mas quando o Internacional jogou lá contra o Palmeiras, que a arbitragem teve uma colaboração para o Palmeiras lá, qual era o time? Não era o time principal? Mas não era o Filipão. Mas isso aí também, eu posso trocar o treinador do Internacional amanhã e ganhar do... Quem é melhor, Roger ou Filipão? Filipão. Melhor mesmo é o Renato, né? Melhor é o antigo ou o moderno? Eu prefiro os antigos. Então, qual é o melhor? Mas na passagem aqui, a última que teve no Grêmio, Roger e Filipão, o melhor foi o Roger, né? Eu acho que não. Acho que o melhor foi o Renato. Não, eu só falei dos dois. Filipão e Roger. Uma pipoca esse... Já botou o Alpargata aqui, ó. Só tem duas opções, Ferrari. Não tem esquerda, centro e direita. Esquerda ou direita. Eu sou sempre esquerda, já fica sabendo. Como é que é? Eu sou sempre esquerda, Não, porque tem duas opções só, não são três. É ou o Roger ou o Renato, ou o Filipão. Mas daí não tem comparação, né, cara? Dois. O Filipão tem uma história, né? Campeão mundial, foi vários títulos brasileiros. O Roger está fazendo um trabalho ainda. Pode ser que chegue lá, mas agora. O Keller quer dizer que é comparar uma égua com uma alpargata? Não, é que eu coloquei o alpargata aqui para comparar. Eu estava comparando duas éguas com a alpargata no meio, que não tem nada a ver, né? Não, mas sabe o que é? Eu vou te dizer, essa comparação tríplice aí dá. Não, até dá, mas a proposta não foi essa. Eu disse que estava discutindo o Roger com o Filipão. E eu disse que na última passagem do Grêmio o Roger foi melhor. Mas o Renato... Não, aí botou o alpargata. Hoje é uma enquete que seria até inócua, burra, da Renato 85%, inclusive na imprensa. Que a apaixonite aguda é um negócio que não tem cura. Eu sei disso. Os caras se apaixonam, os resultados de campo podem ser os melhores possíveis, mas não adianta. Os caras estão apaixonados, os caras continuam com a mesma peça. Os caras lembram do que o Renato fez dentro de campo e carregam para análise. Não, o cara não fez só dentro de campo, ele fez dentro de campo, fez fora de campo, não, então. Mas ele não fez mais do que o Filipão. Discutir contra, fora de campo, não. Contra a estátua não dá. Fora de campo, mais do que. Pois é, podia ser duas estátuas. Não, só um pouquinho. Porque antes dele voltar a ser técnico, ele estava de férias, Filipão. O Filipão ainda era técnico. E o Filipão é uma múmia no Grêmio, né? Tá pau. Filipão, 94, 95. 96 e ainda foi embora e o Grêmio ganhou em 97. E foi campeão mundial. Bom, mas daí já não foi ele, não. Campeão mundial com a seleção. É pouco, né? Ele tem mais história que o Renato. Questionar, né? Ele tem mais história que o Renato no futebol. Melhor. Dentro do Grêmio eles estão ali, ó. E na China, onde ninguém ganhou bolhufas, nem Mano Menezes, nem Cuca, nem Luxemburgo, dizem, eu não sei porque tem muito chute também, né? Que o Filipão em 30 títulos, porque eu acho que tem competição toda semana, deve ter de custo e distância também. De 30 títulos, o Filipão ganhou 15. 10 era para o ímpar. Eu acho que é o 10 era o torneio da cidade. Cara, 30 títulos no Agora, Ferrari, você vai... Ninguém lê lá na China. Ferrari, você vai voltar a sorrir. Olha aqui, ó, falando agora calmamente sobre formação de time, se é titular ou reserva. Dá para jogar sempre com o time titular, poupando 5 ou 6. Tem cartões amarelos, tem lesões, tem 3 substituições por jogo. Convenhamos, né? Não precisa acabar com o time, botar um time totalmente reserva. Eu pego como exemplo o Grêmio e Vitória, que o Grêmio não precisou da estratégia, mas o Grêmio fez a estratégia certa, fez a estratégia filipiana, quando vinha com aquele migué de Bangu. Tinha um Bangu fortíssimo, tinha Wagner Mancini, tinha Marco Antônio na direita, tinha um belíssimo time de reserva, o Grêmio. E ainda assim, para ter a bola de segurança, o que fazia o Filipão? Deixava na reserva
Jardel, Paulo Nunes e Carlos Miguel. Às vezes o Arilson e o Emerson na reserva. Mas que banguzinho é esse? Eu acho que tem teste para Então- tudo. O Grêmio ano passado fez esse tipo de estratégia e foi campeão da Libertadores. Este ano o Grêmio jogou com o time todo reserva e ganhou o jogo. Ganhou ou não? Ganhou não? Teve 2 ou 3 que o Grêmio jogou com quase todo o time reserva. O Flamengo, inclusive. Flamengo, inclusive, Flamengo, do inclusive. brasileiro. Então, agora, em tese, eu concordo um pouco contigo. O Cruzeiro está fazendo isso. Concordo. Bota o Arrascaeta e o Thiago Neves na reserva. É outro time. Muda muito. O Cruzeiro veio com a equipe O reserva problema é enfrentar o Inter. eu vejo como só uma situação. Não é nem qualidade técnica. É desentrosar. O Inter tirar uma peça daqueles 3 da meia cancha, Não, é que o Inter hoje- se perde. O Inter se perde, se Não, atrapalha. mas aí é que está. É que primeiro o Internacional está jogando só uma competição. Por isso que o Inter quer o Richelli. Então não tem não- outro. Bom, abriu a pauta o Richelli. Pode. se o Pode Inter emendar. tivesse- O Richelli, Pode ir dessa, eu de uma competição só e O do Internacional tem uma competição só, tá? Então ele não há motivo para que fique fazendo nenhuma poupança de jogador. Fica só para quando há necessidade da questão dos cartões, vermelho, 3 amarelos, enfim. Né? Agora o time que já está, como o Grêmio, que já está mais entrosado há bem mais tempo, então até porque ele já tem mais essa prática de fazer essas substituições. Tanto o Internacional hoje faz a substituição. Primeiro que até agora os substitutos desses do meio campo não deram uma resposta confiável que se possa fazer isso. Não, vamos poupar. Até porque a rigor não há uma necessidade. Mas para o ano que vem, aí eu acho que já tem que começar a se preocupar. Porque pelo que está se desenhando, no mínimo o Internacional vai para a Libertadores. Não, mas e aí joga 3 competições. Sim, mas aí então precisa a gente para fazer certamente, essas isso aí. substituições. Então já tem que começar a pensar nisso para esse trio do meio-campo, que foram os que deram a consistência e que estão dando a consistência para o meio. Né? O Charles, quando entra, não é a mesma criança, né? Não dá a mesma resposta. Quando faz algum arranjo para colocar o Nico mais atrás, também não dá a mesma resposta. Esses é que deram uma sustentação ao meio. Então teria que ver. Aí entra no Richelli. Eu vou repetir o que eu falei há muito tempo atrás. Até hoje eu não vi o Richelli, às vezes que eu vi ele jogando contra o Internacional, eu não vi essa categoria toda para que... Eu também não. Que tem essa paixão de esperar tanto tempo. Eu acho que deve ter muita gente pedindo passagem em outros clubes que poderiam vir. Eu não sei qual é a idade dele, mas já está com... 26, 27. Pois é. Acho que até mais. Então... 27, 28. Então eu acho que não... Se em 2014 o Inter queria... Mas tu concorda que se o Inter Não tivesse vejo, a certeza não vejo, que ele fosse professor. jogar em seguida, o Inter nem tinha feito esse movimento de mandar ele, né? É que o Inter deve saber que ele não joga nos próximos 30, 60 dias, ele não joga. Cara, em 30, 60 dias nós estamos falando que é novembro. 60 dias acabou. Entendeu? Então, Mas ele não despontou ainda. Todo esse tempo que ele jogou no esporte, eu pelo menos não vi 5, 6 partidas que despertassem Falcão interesse. gostava muito dele, né? Sim, o Falcão, o Paixão elogiou ele aqui, e o Tite, na primeira entrevista coletiva, quando assumiu a seleção, aventou a possibilidade de convocá-lo. Não cita expressamente o nome dele, mas mas depois dá as cita. características Não, dele. não. Naquela coletiva não cita. naquela ele citou depois. Eu perguntei Citou no pro... final. Mas Já então, que se estão há, querendo saber esta quem é o convic... Richelli. se há esta convicção, não poderia estar devolvendo ele então para o esporte. Mas ele não tem condições? Ele tem problema Não. de dores pubianas. Não, mas outro agora problema? Mas a Ó, última tornozelo. notícia é que já reverteu, que ele vai ficar. Sim. Então, mas então eu digo, se Eu tinha toda critiquei essa sexta-feira convicção... porque ele tinha dores pubianas. E aí é o mesmo caso do Elton Silva. Eu pensei que era tornozelo, cara. Se for só o tornozelo. aí Eu é osso. perguntei, foi treinador dele, não por muito tempo, mas foi treinador dele porque era auxiliar do Falcão e depois ficou ali. O Thiago, que é o nosso treinador do aspirante, falou que ele é bom jogador. Me falou para ele. Perguntei para ele, o Richelli é bom jogador. Mas dificilmente os profissionais da área falam só... Ah, não, mas ele foi, pode- né? Fala, não é bom jogador. Todo Não, mundo mas é que foi uma prestigia. conversa... Não, mas é mas uma quando conversa vem o- reservada, e se Ah, fosse bom. ruim, o Ferrari nem ia tornar a pauta. Ah, claro que não. Mas quando veio o Então isso aí tem peso, é diferente. Quando veio o Capixaba, não deram entrevista que ele ia ser o terceiro jogador do Grêmio? Quando veio o Juninho Capixaba? Ele nem estreou ainda, nem sei se vai estrear. O Abel Não, queria mas o teve Richelli. O André Luiz disse. Diz que ele era Rec. pior que o Marcelo Oliveira, Quem? o Capixaba. É que o Abel queria o Richelli, Sim. lembra lá atrás? 2014. Só que eu, particularmente, às vezes que eu vi ele atuar, a mim não me encheu os olhos.
longe de dizer que foi um péssimo jogador. Não foi. Mas eu vi aquele volante mais clássico, sem grande mobilidade, não é um jogador que imprime velocidade, que sai, que tem uma mobilidade muito grande em campo. Eu não vi esse jogador. Então eu vi mais próximo daquele volante que fica mais parado atrás. Uma pergunta, vocês que são... Quando fecha a janela de saída? Quando não sai mais? A de saída já... É que, na verdade, assim, não existe uma janela de saída. Existem janelas de entradas nos países. Isso. A da Europa já fechou. Mas então, para a Europa, o leste já não vai europeu mais. ainda não, né? Leste europeu, acho que tem mais alguns dias ali. Mas já é Ucrânia. setembro. Por que eu estou perguntando? Porque ontem eu escutei estava ali trocando de rádio, escutei um jornalista dizer que o volante do Inter está de saída. Dourado? É. Quem falou foi, não sei se dá para falar, mas quem falou isso foi o Guerrinha. O Guerrinha é bem informado. Falou que o Dourado estava saindo. Talvez Será que é por 100 milhões? 150, Os jornalistas chutam 150 muito. ou 150 reais? É? Quanto é que é o valor do... 100 milhões. 100. E dá uma... de euros. Tá mantida a euros, tabela. reais. Não. Não, 100 está bem vendido. né? Tá mantida a tabela. Mas, hein, Keller, O Inter não vai me tornar um dos melhores jogadores do time. vamos passar... Ainda é crise. Vamos passar para moeda e a gente faz a conversão agora, vai chegar perto. Era algo em torno de 25 milhões de libras. A libra estava R$6 na época. Não, daí dava 120. Não, se sair por 5 ou 6, o REC tem um ataque. A tese dele. 5 ou 6. Não, mas eu 5 vou ou dizer 6 uma é coisa. o Jair, aquele que estava no Juventude. Mas se é o Baidec, que é o Quanto é empresário que foi dele... vendido o Anselmo? Anselmo Modric? 7 ou 8? Mas, o REC, é que a gente está se balizando pelo Arthur. A maior venda de jogador do Grêmio antes da era Pedro Rocha ali foi o Fernando por 8. Ganhar título valoriza, não que o Arthur não tenha categoria que tem. Mas é que foi uma época de títulos. O Inter vendeu o Fábio Roquembar por 14. Vendeu... Mas numa época de títulos. Não, estava embaixo, não. estava embaixo. Vendeu o Damião. o Pato por 20 milhões de dólares. Foi a multa, né? Era multa, eles depositaram. E o Damião foi vendido. 48 milhões de O reais. Santos comprou Interno. bem. Isso era uma loucura, né? O Santos é que comprou bem. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Pela lógica, o Patrick nem deveria ter vindo, diz o Daniel Soares. E foi uma boa contratação. É verdade. Não, tem razão o Daniel Soares. Ninguém daria, assim, na época, grande... Mas já pegou o preço, né? Sim, mas aí é que eu ia te dizer o seguinte, o Baidec é o empresário do Dourado, né? Do Dourado. Se ele vender mal agora, não vejo que ele esteja... Se ele se apressar para vender, vai vender mal. É isso que eu queria dizer. Até porque porque os grandes agora mercados já que o fecharam. Internacional encaixou o time... Eu tô achando estranho essa encaixou notícia do o time. Agora, falou O Inter não ontem na vendeu rádio. o Patrick? sim, mas agora que encaixou o time, que agora que o Rodrigo Dourado começa a se revalorizar, porque ele estava valorizado e caiu o valor, agora que ele começa a se revalorizar, não é momento ainda. Eu mas perguntei para tem o uma presidente, diferença, hein? na Rádio Grenal, disse que não ia vender. Eu falei pra ti. Nem o Patrick e nem o Dourado. Eu te falei, Tá lá gravado na Rádio Grenal. tem uma diferença, Patrick e Dourado, na questão venda, pro clube. No Patrick, quantos por cento o Inter tem? 25. Quantos por cento o Inter tem no Dourado? Uns 80 deve ter. 70, 80. Pro clube, pro caixa do clube muda muito. Tem um jogador que o Inter tem 100%, eu não sei se não é o Dourado. Não, no Dourado não, porque eu sei que o Baidec tem participação. Não, o Baidec é o empresário. Só O Baidec é o empresário, mas o Inter sabe. não tinha vendido 10% do Dourado pro Sonda para pagar um 13º. Mas tem um jogador que o Internacional tem 100%, eu acho que é o Dourado. Só se comprou de volta. Daqui a pouco. Quem é o jogador que estava se especulando que o Inter poderia vender e tinha 100%? Eu acho que era o Dourado. Não, De qualquer forma, o Dourado pode não ser o Baidec, mas ele representa a família. O Inter não tem 100%, eu acho. Só se o Inter andou comprando. Não tinha. Pelo menos 10% a família tinha. Um desses jogadores é o Inter tem 100%. Já voltamos. Tem como tirar a eleição de Marcelo Medeiros? Aconteça o que acontecer, com vaga na Libertadores ele já está reeleito? Eu penso que não, e seria uma injustiça, porque a torcida ficou devendo para o Marcelo Medeiros, que na época ele, como vice-futebol, já tinha entregado para o senhor Vitório Pífero na Libertadores e perdeu a eleição.
Então, agora que ele está a caminho da classificação para a Libertadores, não vejo como, né, por esses dois motivos. Um, por essa dívida lá atrás, que a torcida teria que pagar, e porque ele está fazendo um belíssimo campeonato brasileiro e está indicando que vai para a Libertadores. Então, por esses dois motivos, se é que não vai ganhar. Eu acho que ele vai ter, talvez até ganhe dentro do próprio conselho. Né? A avaliação que se tem é que talvez nem tenha candidato contra ele, porque a candidatura dos possíveis adversários, ela não vai empolgar. Não vai empolgar e ele tem maioria no conselho. Mas essa resposta é surpreendente. Quer dizer, não é surpreendente. A oposição não. jogou a toalha, então. Olha, é que é mais inteligente ela não colocar. Se entregou. Não, mas eu não é entregar, porque eu não vou apoiar candidato nenhum. Não, tô falando da oposição. Não, mas eu estou dizendo, porque eu converso todo mundo, eu conheço a política. Sim, Valeu, Keller Cross, valeu, Ferrari, valeu, Maurício. Se eu soubesse, tinha puxado esse assunto antes. Ficou bem interessante. Voltaremos amanhã, às 1h25 da tarde. 1h25 da tarde.